A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus prezados irmãos e amigos da Palavra de Deus. Hoje, dia 15 de julho de 2023, vamos meditar na Escola Bíblica Dominical de amanhã, dia de domingo, dia 16 de julho. O tema do nosso trimestre é sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, um tema muito importante e eu espero que você possa aproveitar bastante essas lições. Também desejo que você esteja com saúde, esteja em paz, gozando da alegria do Espírito Santo na sua vida. Se porventura estiver diferente a sua vida, estiver tribulada, estiver com dificuldades, creia, nós estamos colocando todos os nossos ouvintes e assinantes do nosso canal, nós estamos orando por eles para que você tenha uma vida abençoada, para que você seja repleto das coisas de Deus e você realmente possa gozar da plenitude da comunhão com Deus. Esse é o meu desejo, essas são as minhas orações, para que Deus possa te abençoar ricamente. E na lição de hoje, a lição de número 3, nós vamos ver o perigo do ensino progressista. O perigo do ensino progressista. São ensinos preciosos que nós estamos vendo nesse trimestre. E você não pode perder nenhuma escola dominical. Nós estamos gastando até um tempo acima. Eu sei que hoje, com a internet, você recebe muitos vídeos, tem muitas coisas para assistir, então a tendência é ver coisas curtas, coisas rápidas. Mas eu te recomendo, eu geralmente uso mais ou menos 25 minutos, 30 minutos para dar uma escola bíblica dominical, mas agora essas lições, pela sua importância e pela sua riqueza, eu tenho gasto mais tempo. Então, gaste mais tempo, vale a pena ficar mais tempo. Veja até o final do vídeo, porque lá no final, às vezes, são colocadas coisas muito importantes que você não pode perder. Então, tenha paciência, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a palavra de Deus, vale a pena gastar um tempo nisso. Nós temos hoje como continuação da nossa lição um texto bíblico que está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo está falando dos tempos que estamos vivendo. Os últimos dias são os tempos que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a leitura, no versículo 2 de 2 Timóteo 3, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando pessoas egocêntricas. O homem no centro, eu no centro. Continua Paulo no versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Então, é muito importante nós vemos que no estudo de hoje e nos demais estudos desse trimestre, nós estamos falando de coisas que acontecem dentro da igreja. Pastores, líderes, professores, pessoas dentro da igreja. Nós não estamos falando dessas práticas progressistas fora da igreja, que vocês já estão acostumados pela nossa mídia a ver esses ensinamentos esquerdistas que se proliferaram no mundo todo. Não, esses estudos de pessoas progressistas são progressistas dentro da igreja que nós estamos vendo. Isso é muito importante, porque Paulo ele dá aqui um conselho: destes afasta-te. Ou seja, dentro da igreja vai surgir esses homens arrogantes, amantes de si mesmos, mais amigo dos deleites, ou seja, dos prazeres, do que amigo de Deus. Então afasta-te. Então, um conselho que eu te dou como pastor: se você está numa igreja progressista, saia de dentro dela, não fique dentro dela, porque isso vai levar você à perdição e à perda da sua salvação. É muito importante esse aviso. Paulo continua lá em 2 Timóteo 3, no verso 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nessas, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Ou seja, eles exploram essas pessoas que têm muito desejo carnal. Versículo 7, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Até aqui. Vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus sobre esse nosso estudo tão importante. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. O alerta que Tu nos dá através do inspirado por Ti, nosso irmão, o apóstolo Paulo, que nos revela, Senhor, essas verdades tão chocantes para os últimos dias, Senhor, que muitos estarão trazendo para dentro da igreja essas doutrinas contrárias à Tua Escritura Sagrada. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós compreendamos, Senhor, os perigos que esses ensinos trazem para a nossa vida espiritual. Guarda-nos de todo mal, guarda as nossas crianças, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos jovens de entrarem por esses caminhos tão perversos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, nós veremos que os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro. Desconstruir por dentro, destruir por dentro. Desconstruir, a palavra desconstruir é destruir aquilo que já está construído. A doutrina, o que está construído na igreja está construído. A igreja cristã foi construída sobre a doutrina dos apóstolos. E os progressistas buscam desconstruir a tua fé, meu irmão, minha irmã, dentro da igreja, por dentro. E afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando você mero militante das causas sociais. Então, eles querem desconstruir o que está dentro do seu coração, a doutrina bíblica, a salvação pela fé,
em nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, olha, o Evangelho é outra coisa, o verdadeiro cristianismo bíblico não é isso que você está pensando. Você tem que ser um militante social das causas sociais. É isso que eles estão te levando a acreditar que é a verdadeira obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Lê do engano. Então você precisa reconhecer o que é um progressista. Como que você faz isso? Então eu vou trazer para você algumas características de um cristão. Cristão que está aí entre aspas, né? Um cristão progressista. Como é esse cristão? Como eu identifico? Você pode estar perguntando, pastor Sérgio, como eu vejo se o meu professor da escola dominical, aquele que ensina doutrina na igreja, o pastor, ele tem uma característica de um cristão progressista? Então, quais são essas características? Primeiro, eles ensinam a inclusão. Os cristãos progressistas valorizam a inclusão e a igualdade de todas as pessoas, independente da sua raça, gênero, orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, as igrejas progressistas, os pastores progressistas, os professores progressistas dizem assim, olha, Deus é amor. Então, isso não depende da sua raça, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Então, se você é LGBT, mais, QIA, essas coisas todas que os irmãos já estão conhecendo, se você tem uma outra orientação sexual daquela aceita pela comunidade cristã, não se intimide quanto a isso. A nossa igreja recebe todos vocês. Mas tem um porém, não é toda a igreja cristã recebe todas essas pessoas. Agora digo eu, todas as pessoas são iguais perante a Deus. E nós recebemos com amor todas essas pessoas. Mas o progressista tem uma diferença. Ele diz, olha, continuem assim. Porque Deus ama as pessoas. Então, o ensino deles é, Deus ama as pessoas, você não precisa mudar. Você pode continuar com as suas mesmas práticas sexuais. Que Deus aceita isso. Porque Deus é amor. Então, essa é a doutrina progressista, de inclusão de todos. Se você está numa igreja assim, meu irmão, saia dela rapidamente. Uma outra característica do progressista, de uma igreja progressista, é a interpretação e contextualizada da Bíblia. O que é uma interpretação contextualizada da Bíblia? Olha, a Bíblia foi escrita em tempos muito antigos, então nós precisamos trazer para os tempos atuais. Aquilo que era daquele jeito naquele tempo não é mais assim. A sociedade mudou e nós precisamos adaptar a Bíblia à sociedade. Vocês percebem a inversão? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos nos moldar a ela. E não ela se amoldar a nós. Então, os progressistas, eles vão trazendo coisas tipo assim. Olha, hoje a sociedade é diferente. Hoje, por exemplo, a sociedade aceita que o jovem faça sexo antes do casamento. Isso é a coisa mais natural. Então, isso não pode ser mudado. Isso não pela Bíblia Sagrada. É nós que precisamos entender que naqueles tempos não era assim. Agora
Pode ser, porque toda a sociedade está aceitando. Então, a palavra de Deus também precisa se modernizar e aceitar isso. Os costumes daquele tempo não são os mesmos costumes hoje, então precisamos nos adaptar a isso. Então, é uma interpretação contextualizada da Bíblia. Essa é a doutrina progressista muito perigosa. Uma outra é de justiça social. Ora, veja só qual é a sutileza. Quando se fala de justiça social, é claro que o crente, ele ama a justiça social, ele ama que haja justiça entre os homens, que todos sejam considerados iguais, que tenham os mesmos direitos. Mas nós entendemos que o princípio da Bíblia é trazer a salvação ao homem e religá-lo novamente com Deus através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, ele não se envolve em questões como luta contra o racismo, a discriminação, esse tipo de coisa. Nós não somos ativistas sociais. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a igreja progressista ela se iguala aos progressistas esquerdistas do mundo inteiro, que se envolvem com questões contra o racismo, a discriminação. Não que essas coisas não sejam importantes, não sejam verdadeiras, mas não é o objetivo da igreja. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, ide por todo mundo, ensinando as escrituras sagradas. É essa a grande comissão que Deus dá para a igreja, ensinando o evangelho, pregando as boas novas da salvação. Se você tem uma vida pecaminosa, Deus perdoa os seus pecados e através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo você está redimido e você pode ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a salvação da sua alma. É isso. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, as potestades espirituais. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, e essa é a luta da igreja. Alguém já disse, o homem procura tirar as pessoas da favela. Isso é justiça social. Mas Deus tira a favela de dentro do homem. Isso é evangelho. Agora lembrei Augusto Cury que diz isso em um dos seus livros, muito importante. O homem procura tirar o outro de dentro da favela. Jesus procura tirar a favela de dentro do homem. Essa é a obra. Então os progressistas estão mais envolvidos em causas sociais. Uma outra coisa muito grave que nós encontramos no progressistas é o ecumenismo. Todas as religiões têm pontos em comum. Combate aos vícios, o amor, a paz social. Então vamos pegar esses pontos positivos das demais religiões e aceitá-los no nosso convívio. Então, nós não devemos defender a nossa fé. Não devemos ser apologistas, defender
a nossa fé contra essas outras teologias que ensinam outras coisas distantes do pensamento bíblico original. Esse é o progressista. Então ele não se preocupa que aquela pessoa que está numa religião, numa igreja, ou numa seita, ou em algum movimento religioso que estão levando aquelas pessoas para o inferno, o cristão progressista não se preocupa com isso. Deixa eles lá, tá tudo bem. Deus é amor. Não precisam deixar a sua antiga maneira de crer. Não. Precisam sim, a Bíblia Sagrada é muito clara quanto a isso. Mas os progressistas entram nessa corrente que hoje conhecemos como ecumenista. Há nos progressistas uma preocupação com o meio ambiente. Então nós vemos hoje não só o ecumenismo, mas também a ecologia, né? O meio ambiente, salvar o planeta, essas teorias verdes, né? Essas coisas todas. Olha, essas coisas são boas. O crente, evidentemente, deve ser um poluidor do planeta. Mas a preocupação não é essa. A preocupação principal do crente não é essa. Os cristãos progressistas estão muito preocupados com o meio ambiente. A palavra de Deus deixa claro que Deus vai criar novos céus e nova terra. Depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, vai haver um período de 1000 anos aqui na terra, que nós chamamos de milênio, em que as pessoas gozarão de todos os privilégios de uma terra renovada. Mas tudo isso por Deus e não pelo homem. Então, embora nós tenhamos que ter preocupações com o meio ambiente, sermos civilizados, não devemos colocar isso como uma teoria teológica para a prática dessas coisas, como se fossem as coisas mais importantes que o cristão tem que fazer. E uma outra coisa do progressista é a sua mente, que eles dizem aberta ao diálogo, ao questionamento, à mudança dentro da sua fé. Então eles estão abertos para novas teologias, novas coisas. Tudo isso é um perigo muito grande, porque são teorias fascinantes, principalmente para os jovens da nossa igreja. E eles vão trazendo essas coisas, que são coisas que em si próprio não são más, mas que não são a luta principal da igreja, que é contra o pecado. Essas coisas vão retirando o pecado do centro teológico da Bíblia e vão colocando as coisas naturais como mais importantes e vão afastando as pessoas da verdadeira fé, da prática religiosa, da busca de uma moral elevada através das práticas cristãs recomendadas pelos apóstolos, pelos profetas, pelos escritores dos livros sagrados. Uma outra coisa que eu quero colocar para os irmãos é muito importante. Quais são os métodos, as estratégias de um cristão progressista? Nós vimos aqui como reconhecer um cristão progressista dentro da igreja. Se ele vem com essas conversas de justiça social, de igualdade, a pessoa pode escolher a sua identidade sexual, esse tipo de coisa, nós já vamos identificando como um progressista dentro da igreja, ou a própria igreja como um todo tendo essas doutrinas. Agora, quais são os métodos e as estratégias
que eles usam, esses progressistas, quais as estratégias que eles usam. E eu quero aqui, agora, atenção, presta atenção no que eu vou trazer agora, principalmente se você for um professor ou se for um pastor dentro da sua igreja. Os militantes socialistas estão tentando usar a estratégia de se infiltrar nas escolas bíblicas dominicais e mudar a doutrina de nossas crianças. Então, existem militantes socialistas que já foram crentes e agora estão completamente desviados da palavra de Deus, e eles se tornaram socialistas praticantes e estão tentando usar uma estratégia de se infiltrar nas nossas escolas bíblicas dominicais. Nós vemos que a estratégia dos socialistas militantes já está muito clara no nosso país através de eles se infiltrarem nas escolas. Os professores são verdadeiros militantes esquerdistas, socialistas que impõem às nossas crianças nos colégios públicos essas doutrinas, e mesmo nos colégios particulares muitos se levantam para ensinar às nossas crianças essas doutrinas socialistas. E agora eles estão usando a estratégia de se infiltrar na nossa escola dominical, dentro da igreja, e mudar principalmente a doutrina das nossas crianças. Eu recomendo que você assista no YouTube o vídeo do advogada esquerdista propõe doutrinar crianças na igreja. Tem um vídeo no YouTube da jornalista Cristiana Grêmio, ela é do canal, esse vídeo é no canal Gazeta do Povo, e eu vou pôr isso na descrição aqui embaixo. Você tem essa setinha aqui que você pode colocar, que ali tem algumas descrições do que tem no nosso vídeo. Então eu vou colocar esse vídeo, não o vídeo, mas como você achar o vídeo, você vai lá, pega esse título, advogado esquerdista propõe doutrinar crianças na igreja, coloca lá naquela lupinha lá do YouTube e vai aparecer alguns vídeos, e um deles da jornalista Cristina Grêmio, do canal Gazeta do Povo. Assista esse vídeo, você vai levar um susto do que estão tentando fazer nas nossas escolas bíblicas dominicais da nossa igreja, e o ataque estratégico diretamente de Satanás em cima das nossas crianças. Então, quais são os métodos e estratégias dos progressistas? Primeiro, aí nós voltamos a falar já dentro da igreja. Igrejas progressistas, professores, pastores progressistas. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. É o primeiro ponto que eles falam. Um repúdio à inspiração da Bíblia. Então, toda a palavra de Deus é inspirada, como diz a própria palavra de Deus. Aí eles contestam isso. Eles começam a desconstruir, dizendo assim: olha, a Bíblia não é toda inspirada. Não é bem assim. A ênfase repousa no homem como centro. O centro é o homem. Então nós vimos aquelas características lá de identidade de gêneros, de ecumenismo, de práticas sociais em relação ao tempo,
o aquecimento global, esse tipo de coisa. Olha, o centro é o homem. E aí eles reinterpretam as escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Ou seja, esse negócio de pecado não é bem assim. Deus quer o coração e através dessas sutilezas eles vão desconstruindo o que a Bíblia chama de pecado e vai deixando que as pessoas e não é só na teologia, é na prática. Então as pessoas entram para dentro da igreja cheia de pecados, vícios, moralmente completamente destruídas. E eles ensinam que tudo bem, Deus aceita a si mesmo. E eles continuam na sua prática para satisfazer os seus desejos carnais. E não há mudança. Então, por isso que nós vemos tantas pessoas divorciadas dentro da igreja, casando de novo, vários casamentos, outras já nem mais casam mais, se juntam. Os filhos jovens têm práticas aí iguais aos jovens do mundo, e o crente fala assim, não, é assim mesmo, é uma fase que o jovem passa e tudo bem, não vamos recriminar, não vamos tirar da comunhão, deixa assim mesmo, vamos batizar qualquer um, estão batizando qualquer um, irmãos, sem arrependimento, pessoas que querem fazer parte da igreja, podem se batizar, deixam pessoas tomar a ceia de forma impura. Tudo isso reinterpretando as escrituras para satisfazer a concupiscência humana, os desejos carnais humanos. Uma outra forma e estratégia de um cristão progressista é mudar a doutrina. Então temos aí uma teologia conhecida como teísmo aberto. É uma outra corrente teológica que também já entrou dentro da igreja. Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce controle absoluto sobre o universo, e eles rejeitam a consciência de Deus. Então para que orar? Não é? Deus é limitado, ele não conhece o futuro em detalhes, não exerce controle absoluto sobre o universo, e eles rejeitam a consciência de Deus, então acabam com a sua fé. E tem uma terceira teologia, tem várias, né? Mas nós estamos, nossa lição está limitada a essas três, a teologia da demitologização, de Rudolf Bultmann, um teólogo alemão, e em 1958 ele propôs tirar os mitos de dentro da Bíblia Sagrada. O que é um mito? O mito é uma história de cunho religioso que não tem fundamento na realidade. Isso é um mito. Um mito é uma história de cunho religioso que não tem fundamento na realidade. Tipo, lá os índios lá, americanos, tinham aqueles totens, criam naqueles deuses do trovão, deuses da água, e são mitos, são histórias inventadas pelo homem para justificar algum procedimento religioso. Então eles falam, olha, o Rudolf Bultmann fala assim, a Bíblia está cheia de mitos. Quando a Bíblia não tem mito nenhum como doutrina básica. Então, o que Rudolf Bultmann diz, olha, o céu e o inferno é um mito criado pelo homem.
Então, na Bíblia Sagrada, nós precisamos tirar esse conceito, precisamos entender que esse conceito de homem ir para o céu ou ir para o inferno é um mito. Precisamos desconstruir isso. Porque céu e inferno não existe. Percebem, irmãos, o perigo disso ser... É claro que essas doutrinas elas não vão sendo ensinadas assim claramente, elas vão entrando de forma muito dissimulada e vão, principalmente das nossas crianças, dos nossos jovens, vão sedimentando um outro ensinamento teológico completamente destituído daquilo que constitui a nossa fé cristã. Então, se o céu e o inferno não existe, o pecado é permitido, não é? Porque se eu não vou para o céu, ou se eu não vou para o inferno, então para que eu vou acreditar em Jesus como meu Salvador? E perdoador dos meus pecados. Uma outra coisa que ele fala é que mito são os demônios e as possessões. E as pessoas não entendiam muito bem as enfermidades, as coisas, não entendia a esquizofrenia, as patologias psiquiátricas. Então, tudo isso, essas manifestações dessas pessoas são coisas da psiquiatria. Demônios e possessões não existem, são mitos criados por pessoas que não entendiam essa realidade da ciência médica no seu tempo. Os médicos até hoje, os psiquiatras não entendem muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Pessoas que não têm explicação científica para as atitudes que tomam, porque só a Bíblia revela que essas pessoas realmente estão endemoniadas, cheias de demônios, perturbando as suas vidas. Então, se esses demônios não existissem, se isso fosse mito, evidentemente que nós só confiaríamos na ciência humana e nunca nas coisas espirituais que a Bíblia revela. Então, é sempre importante nós termos esse entendimento. A Bíblia Sagrada nos deixa claro, nós somos espírito, alma e corpo. Nosso corpo físico se relaciona com o mundo através do tato, da audição, do olfato. Nós temos a nossa alma. Nossa alma se comunica com o mundo através dos nossos pensamentos, através da nossa... Ali na nossa alma é que nós pensamos, nós temos os nossos sentimentos. E temos um mundo espiritual, nós somos espírito, nosso espírito se comunica com o Espírito Santo de Deus. É ali que nós recebemos as revelações, é ali que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É ali que Deus se comunica conosco, é ali que Deus inspirou esses homens da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a escrever o que escreveram. Então, se nós desprezarmos esse mundo espiritual, nós estamos desprezando a Bíblia inteira, nós estamos desprezando o conceito de Deus. Então, uma outra coisa que Bultmann fala que era um mito é o nascimento virginal de Jesus. Não, isso é um mito criado para tornar Jesus Deus. Ora, se nós tirarmos isso, nós tiramos tudo da Bíblia Sagrada. Os irmãos percebem que nós estamos correndo um sério risco na sociedade atual, com todas essas coisas entrando dentro da igreja. E como nós refutamos os ensinos progressistas? Olha, isso é de fundamental
importância, reafirmando as doutrinas bíblicas. Primeiro, nós precisamos reafirmar as doutrinas bíblicas. É isso que cremos, é assim que a Bíblia Sagrada colocou, é assim que Deus revelou aos homens e assim é que deve continuar. Os propósitos de Deus são imutáveis. O propósito de Deus é a salvação do homem, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode ser mudado de jeito nenhum. Não pode ter mito nisso, não pode ter doutrinas progressistas nisso. Então temos que reafirmar as doutrinas bíblicas. Agora tem um problema. Talvez você esteja passando por esse problema. Como eu vou ensinar as doutrinas bíblicas, aquilo que está na Sagrada Escritura, se eu não conheço? É por isso que muitos estão sendo enganados. Entram na igreja, lá por um problema, estão com uma dificuldade financeira, estão com uma doença, estão com um problema espiritual, como uma possessão demoníaca, e vão procurar uma igreja. Muito bem, isso é certo, deve-se fazer assim mesmo. E ali, ela deve receber orientação bíblica para a modificação daquela situação atual. Então vamos orar pelas suas enfermidades, para que a pessoa seja curada. Se ela tem um problema espiritual grave, como uma possessão demoníaca, oramos para que aquele espírito imundo mude dela. Se ela está com uma dificuldade muito grande, numa vida moralmente abalada, porque está vivendo numa condição pecaminosa, como drogas, como adultério, como prostituição, como homossexualismo, todas essas coisas estão operando em sua vida, elas precisam ser modificadas, precisam ser transformadas e perdoadas. A pessoa precisa sentir o perdão da palavra de Deus e aí nós ensinamos a palavra de Deus e ela se liberta daquela situação antiga de pecado e se renova pela palavra de Deus e se torna uma nova criatura. Porque aceitou Jesus como Salvador, aceitou o perdão dos seus pecados e tem a sua mente renovada. Agora ela precisa conhecer isso, então nós precisamos ensinar isso. E nós só podemos ensinar se conhecermos as doutrinas bíblicas. Então você só pode ensinar a sua criança, o seu filho, o seu adolescente, se você souber as doutrinas bíblicas. Você só pode ser professor da escola dominical se você conhecer as doutrinas bíblicas. Uma vez eu dirigi uma congregação, quando eu estava na Assembleia de Deus, e eu cheguei na congregação e me apresentei ao corpo ali de cooperadores, entre eles professores da escola dominical, e a professora da escola dominical, ela pediu para eu dar a primeira aula, naquele domingo que eu iria estar ali com os irmãos. E ela falou assim, olha, porque tem uns ensinos do Espírito Santo que eu não entendo, eu gostaria que o irmão ensinasse, desse essa aula. E eu perguntei assim, a irmã... Fiquei conversando com a irmã, e aí percebi o seguinte, a irmã era nova convertida. Eu falei, mas como que a irmã assumiu a escola dominical? Ela falou, porque eu sou professora no colégio, como eu vim para cá, aceitei Jesus, eles acham que eu posso dar aula, mas eu não conheço as doutrinas bíblicas. Então veja, irmãos, o perigo de você estar ensinando sem conhecimento, precisa conhecer. Eu recomendo, se você gosta de leitura, leia Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um livro de Meyer Pirman. É um livro fundamental para o embasamento das doutrinas principais da Bíblia Sagrada. Eu vou também colocar lá na descrição do nosso vídeo, vou colocar essa referência, se você quiser procurar, e você pode procurar ir numa livraria evangélica, e hoje, através da internet, você consegue isso de maneira fácil, e você
estude esse livro, porque no nosso tempo é limitado e não dá para nós ensinarmos tudo de uma vez só. Enfatizando a santificação. Então, um outro ponto, você deve reafirmar as doutrinas bíblicas para refutar os ensinos progressistas. Você deve ensinar as doutrinas bíblicas e você deve enfatizar a santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Então, não pode deixar a imoralidade entrar dentro da igreja, não pode a imoralidade entrar dentro da sua casa. Muito cuidado com o que você assiste na televisão, nos filmes, nos ensinamentos que estão sendo progressistas, que estão entrando na nossa televisão. Hoje, todos os seriados, todos os filmes colocam alguma coisa de progressista para infundir essa doutrina no coração das pessoas. E o crente está assistindo aquelas coisas e talvez desatento entenda aquilo como coisa normal, e não é coisa normal. É um trabalho demoníaco para destruir a sociedade, para desconstruir aquilo que foi construído por Cristo e por Deus em nossos corações através de séculos. Então devemos enfatizar a santificação, uma vida pura, santa, correta, diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar nessas coisas. Te dar vitória, para que você tenha um lar vitorioso, uma casa vitoriosa, uma igreja vitoriosa. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus afazeres, para que tudo de bom ocorra na sua vida. Senhor, meu Deus, nós cremos na Tua palavra, Senhor, na Tua doutrina, nos Teus ensinamentos. Aqui estão Teus servos, Senhor, escutando a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, até o final das suas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, que o Teu ensino, a Tua doutrina pingue diariamente, constantemente em suas vidas. Traz desejo de conhecer as Tuas Escrituras Sagradas, os Teus ensinos, Senhor, com profundidade, Senhor, renovando as suas mentes através da Tua palavra, Senhor. Ensina os Teus servos a criar os seus filhos, as suas filhas, os seus netos, Senhor. Ajuda os Teus servos, Senhor, se os Teus servos têm um cônjuge que ainda não acredita na Tua palavra, Senhor, que possa entrar nos seus corações. Ajuda os Teus servos, Senhor, que precisam de ter uma vida de comunhão com outras pessoas, Senhor, que possam encontrar pessoas que amem a Tua palavra, que estejam de acordo com a Tua doutrina, Senhor. Dá aos jovens, Senhor, esse discernimento, para que procurem moços e moças para namorar, que conheçam, Senhor, a Tua palavra, que dediquem os seus corações a Te seguir, Senhor, para que a casa dos Teus servos seja abençoada. Abençoa os Teus servos, Senhor. Abençoa, traz saúde aos Teus servos, Senhor. Traz boas coisas para os Teus servos, que os Teus servos sejam abençoados no trabalho que os Teus servos fazem, Senhor, que ali eles, mesmo que sofram alguma perseguição, alguma discriminação por serem servidores Teus, Senhor, dá graça aos Teus servos, Senhor, para testemunharem da Tua verdade, Senhor, para ter uma vida cristã correta, santa, separada, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.